falar em primeiro lugar é que eu queria descrever para aquelas pessoas que por algum motivo não vão conseguir ver a imagem. Então eu quero dizer que eu estou de óculos, eu estou com o cabelo preso, eu estou na sala da minha casa, tem uns quadros atrás, são quadros que eu gosto muito, e para que essas pessoas que não podem ver, que elas possam olhar de alguma maneira a live, não é? Não apenas escutar, mas olhar com esse contexto, né? Eu também gosto de usar esse headphone, né, que eu me concentro melhor, e eu acho que esse microfone também fica melhor para vocês escutarem. Então é isso. De óculos, cabelo preso, com headphone, uns quadros atrás, sentada na sala da própria casa. E eu queria agradecer muito o convite às pessoas do Espaço Lalang, um espaço muito interessante aqui na Bahia, de estudo, de psicanálise, um espaço sério, né? E tomou essa iniciativa que é muito louvável de movimentar esse momento tão difícil, onde as pessoas estão trabalhando em casa, para que a gente possa continuar as nossas trocas, né? E o tema que eu escolhi hoje para falar para vocês, né, foi a criança e a psicanálise realizada desse modo online, né? Eu acho que não é alguma coisa simples, não é nada muito óbvio, e realmente estamos na nossa pesquisa clínica, né, sobre isso. O que eu pensei foi que para a gente chegar até esse momento, né, seria muito interessante. Eu queria dar uma pincelada no que eu acredito que é importante da psicanálise com criança, né? Eu acho que a psicanálise com criança sempre teve muito a contribuir com as invenções, as inovações no enquadro analítico, né? Desde do seu momento inaugural, né, a psicanálise com criança sempre foi muito revolucionária. Eu sempre gostei de atender criança, e um dos motivos é esse. O enquadre analítico com a criança, ele sempre foi um enquadre questionador da psicanálise, do campo e da praxis da psicanálise. Então, eu queria pensar, né, algumas dessas situações que eu considero que foram revolucionárias para a psicanálise a partir da análise com a criança, a partir da escuta da criança, a partir do lugar do analista na escuta com a criança, né? Desde esse momento inaugural, o que a gente pode chamar de momento inaugural? O momento inaugural onde a psicanálise colocou a criança como paciente, né? A criança como paciente. Eu acredito que a gente pode dizer que o primeiro paciente criança da psicanálise foi Hans, e já começou numa situação totalmente inovadora, né? Numa situação totalmente inovadora, porque foi um atendimento que foi feito de forma indireta, né?
Ou seja, o professor Freud, como era chamado por Hans, só encontrou Hans uma vez. E ele fazia os atendimentos, né, ou ele fez algumas intervenções, a gente pode chamar assim, na escuta de Hans, através do pai de Hans. Foi alguma coisa tão inusitada, tão inovadora, se a gente pensar bem, né, que Emílio Rodrigues, ele considerou esse ato, né, inaugural aí como também um ato inaugural da supervisão clínica, né? Assim, isso foi muito interessante. É como se fosse também uma certa invenção da supervisão, né? Eu diria que foi um trabalho realizado com o pai de uma forma indireta, né? O que também era muito inovador, né? Para a época, para a construção do enquadro analítico, como Freud já preconizava daquele momento com os adultos, né? Então, a gente poderia dizer que nessa primeira fase do trabalho com a criança, o que estava em jogo era uma inovação a partir de 3 reconhecimentos básicos. O primeiro, da criança como paciente. E vocês vejam que não é uma coisa simples, porque para você considerar a criança como paciente, você precisa considerar que há um sofrimento, você precisa considerar, reconhecer esse sofrimento, você precisa considerar a relação da criança com o corpo, com o sintoma, com o outro, de uma forma particular, né? De uma forma diferente do adulto. E, consequentemente, esse enquadre foi, digamos assim, criado, forçado e inventado de uma forma diferente, que a posição da criança com o corpo, com a linguagem, com o outro é diferente do adulto. E isso não é alguma coisa óbvia, muitas vezes não há um acordo, inclusive, entre os analistas sobre isso. Essa é a posição que eu defendo, né? Então, o segundo reconhecimento foi importante nesse momento inaugural, que foi o reconhecimento de analistas não médicos. Isso começou também com a psicanálise com criança, né? Isso também é muito revolucionário. Até durante muitos anos, a psicanálise com criança teve que lutar para ser reconhecida dentro de um quadro analítico e trabalhou bastante para isso. Então, esse foi o segundo reconhecimento, né? E o terceiro reconhecimento, né, era a consequência, né, dessas especificidades da posição da criança na clínica, né, que desviava em muito o que se chamava a cura tipo, né, a cura padrão, o tratamento padrão em psicanálise. A segunda fase, poderia dizer que foi uma pesquisa extensa pelos analistas que atendiam criança, das especificidades. Aí sim entramos num momento onde a pesquisa clínica era como se dá a associação livre na criança. A criança associa livremente, ela não faz associação livre, né? Qual é o lugar dos pais no enquadro analítico com a criança? Então, nesse segundo momento, houve muita produção sobre essas especificidades, né? Como que a criança faz transferência, que tipo de transferência é essa que a criança faz numa análise, né?
qual é a posição do analista em relação à criança e aos seus cuidadores, aos seus agentes parentais. É uma transferência, digamos, é uma transferência bifurcada, né? Como é que é isso? Ela é dissimétrica? Que tipo de intervenção, então, que o analista tem espaço e tem que ética que vai dirigir o trabalho com os pais, que não são os pacientes necessariamente, né? Então, muito se produziu sobre isso. Como é que se maneja essa transferência? E muito também se pensou sobre, a partir desse fundamento da associação livre da criança, que necessidades eram essas que o analista passou a ter, né, na utilização de alguns instrumentos, além da fala da criança, né? Então, foi aí que se desenvolveu o que ter numa sala, né, que atendesse criança. Era uma época onde quem atendia criança tinha uma sala para atender criança e uma sala para atender adultos. Porque esses instrumentos, o que eu posso dizer do desenho, da pintura, do brinquedo, eram muito valorizados, né, como ferramentas, quase que em alguns momentos, para algumas abordagens, quase como substitutas da associação livre da fala da criança, né? Então, isso foi no que eu estou chamando dessa segunda fase do trabalho com a infância, com a criança na clínica. Isso foi muito importante, né? O que fazer com desenho, como fazer, como interpretar, se interpretava, né, o brincar da criança, né? Eu estou falando no passado, vocês repararam, e a gente pode até discutir isso. Que tipo de interpretação eu estou falando aqui, né? Então, era um momento onde a gente ficou conhecido como, por exemplo, o momento da Grande Guerra, a Grande Guerra entre Klein e Anna Freud, né? Cada uma construindo esse tipo de especificidade da clínica com criança de uma forma muito distinta, né, no trabalho com a criança. E depois o Winnicott, enfim, os clássicos, né, se a gente pode dizer assim, né? Daí eu, digamos, na minha posição aqui, considero que nós, de uma abordagem mais lacaniana, entramos no que eu poderia chamar de uma terceira fase, né? Também muito questionadora e revolucionária no trabalho com a criança, né? Onde se volta a uma espécie de valorização da fala da criança propriamente dita, né? E a gente começou a encontrar, inclusive, analistas atendendo criança, sem nenhuma utilização, por exemplo, desses instrumentos mais clássicos, né? Houve em algum momento uma radicalização disso, né? Mas o que eu considero que foi uma reviravolta nesse momento foi sobre a questão da concepção do inconsciente, né? Que Lacan trouxe. Não mais aquele inconsciente das profundezas, né? Não mais aquele inconsciente que se tinha que tirar as várias camadas para se chegar ao núcleo, para se tentar se chegar a um núcleo central, como Freud falava, mas um inconsciente estruturado como uma linguagem, ou seja, um inconsciente que estava posto na superfície da fala, nos seus tropeços, nos sonhos, enfim. Então, essa revolução trouxe também impactos na praxis com a criança. Por exemplo,
Por exemplo, se dispensou aquela ideia de ter uma caixa, que cada criança teria uma caixa com seus utensílios, com seus instrumentos, como se ali tivesse simbolizado o inconsciente fechado da criança, onde a gente teria que descobrir esse inconsciente e ir na profundeza, e nas profundezas desse inconsciente, né? Os instrumentos passaram a ficar expostos na sala, numa estante, enfim, num cantinho com a mesa. Isso não foi sem razão, né? Isso foi pela mudança de concepção do inconsciente que essa revolução lacaniana trouxe para a clínica com criança também, né? Então, o analista, fazendo parte do enquadre analítico, né, mudou a sua posição também no trabalho com a criança, né? Isso é o que eu chamaria de uma espécie de terceira fase do trabalho com a criança, né? Daí, a minha pergunta é: será que esse momento que a gente está vivendo exige da gente um impulso, um avanço para um quarto momento do trabalho com a criança, né? Nós estamos em pesquisa absoluta, né? E nessa pesquisa, a primeira diferença que eu vejo como fundamental e que não pode passar desapercebido por nós é que a entrada, a chegada da criança no atendimento online, né, se dá no momento como uma forçação de um contexto. Eu acho que isso traz efeitos, porque no trabalho com adultos, a gente sabe, né, com diversos analistas, inclusive já com teorizações importantes sobre isso, sobre o atendimento à distância, sobre o atendimento analítico, né, online com adultos. Mas eu não sei se vocês têm notícia, com a criança, a inauguração está sendo num momento muito específico, que é esse, de uma pandemia, onde pacientes e analistas estão sendo, digamos assim, empurrados, né, para tornar possível um atendimento a despeito desse contexto, ou a partir desse contexto. Então, isso é totalmente diferente, traz efeitos muito distintos de um atendimento que foi feito online ou à distância por uma escolha, digamos, transferencial, por uma escolha onde houve uma mudança de cidade, enfim, ou uma viagem, ou onde aconteceu uma transferência àquele analista que mora distante, né? Não está assim, né? A diferença é que agora nós fomos impulsionados a tornar possível a continuidade dos atendimentos, né, para aqueles que aceitaram, e eu quero deixar isso claro, para aquelas crianças também que aceitaram e também os pais que aceitaram esse tipo de atendimento à distância, né, e online. Então, será que isso seria uma inauguração, digamos, de uma outra fase do trabalho com a criança, onde a gente vai ter que, de novo, ser impulsionado a acompanhar, né, e de novo avançar nessa condição, né?
Então, dito isso, posto essa introdução, né, eu diria que a gente precisa também então se perguntar que contexto é esse? Uma primeira situação, né, onde pacientes e analistas foram impulsionados a fazer dessa forma para tornar possível, né? A outra pergunta é: que contexto é esse? Isso se dá num contexto, né, onde o clima de angústia, morte, enfim, constrangimento, digamos, constrição, né? Acho que diminuição do espaço da criança está colocado, né? Onde não se tratou de uma escolha realmente, a não ser a escolha quero continuar ou não, né? Então, isso aí precisa também ser considerado nesse contexto, porque vai incidir também nos assuntos, né? Nos assuntos trazidos pelas crianças também nesse momento, né? Essa condição do entorno, né, é muito importante ser considerada pelo analista nesse momento, né? Nesse momento, né? Bom, eu diria que na minha experiência, né, foi muito importante, foi muito importante que se estabelecesse o que eu estou chamando de um contrato dentro de um contrato, né? Porque eram pacientes que já estavam num trabalho, né? Eram crianças que já caminhavam num trabalho comigo, e essa mudança, né, para mim exigiu um contrato dentro de um contrato, né? De uma situação pontual dentro de um contrato maior. Então, como com a criança, no trabalho com a criança, eu sempre deixo muito livre a partir do primeiro telefonema, né? Deixo muito livre quem vem, quem traz, quem vai comparecer no primeiro, enfim, isso se trata de um estilo realmente pessoal, porque eu acho que isso favorece que apareça o que precisa aparecer, né? Já no primeiro encontro, né? Seguindo essa mesma linha, né? Também no trabalho à distância, né? Online, né? Eu primeiro perguntei às crianças, a cada paciente, né, conversando sobre a situação que se colocava, se queriam continuar dessa forma, que eu estaria disposta, estaria disponível para isso, né? Alguns quiseram e alguns não quiseram, né? Então, tiveram crianças que quiseram e continuam até hoje, crianças que quiseram e enfim, continuam, crianças que não quiseram e pais de crianças que não quiseram, mas que queriam. Então, dessa maneira também, a cada situação foi pensado um contrato dentro do contrato, né? Por isso que eu estou chamando um contrato dentro do contrato, né? De uma certa maneira, restabelecendo esse contrato dentro do contrato, né, eu senti a necessidade de recolocar as questões que eu sempre coloco, que são o que está incomodando, as questões que eu coloco para a criança, o que está incomodando, o que não está bem, no que você quer ajuda, ali, nessa nova organização. Para mim isso foi importante porque são questões que para mim
que para mim instauram um enquadre. E nesse novo enquadre, eu reformulei essas questões. Eu achei importante isso, né? Então, algumas crianças fazem o trabalho, estou dizendo que como elas se organizaram, né? Como algumas crianças fazem um trabalho usando o vídeo, me vendo e colocando o vídeo delas também funcionando, digamos assim, né? Outras crianças, né, escolhem sem o vídeo, né? Colocam a imagem congelada e a sessão se passa sem o vídeo, né? Algumas crianças escolheram o trabalho sem o vídeo, sem o áudio direto, mas o trabalho numa troca de perguntas e respostas gravadas. E eu aceitei também assim esse desafio, tá? Inclusive, para aquelas que escolheram isso se passa muito bem, né? Surpreendentemente, para mim, né? Isso se passa muito bem, né? Então, da mesma forma, numa situação presencial, que eu acolho o que aparece e como aparece, né? Também dessa maneira eu, que era nova para mim, né? Eu também resolvi usar do meu estilo, né? Que é esse. Aí eu digo para vocês que para mim faz uma diferença grande, mesmo que o sujeito do inconsciente sabemos do que se trata, né? Sabemos que esse sujeito do inconsciente não é cronológico, não tem idade, né? Posto isso, eu digo para vocês que nesse momento, no trabalho à distância online, a idade da criança faz diferença. A idade da criança faz diferença. O corpo que essa criança sustenta num enlace, né, numa transferência à distância, a relação com o corpo faz diferença sim. As crianças pequenas, né, elas precisam de uma forma muito objetiva, né, da participação dos pais, né, da participação dos pais. As crianças maiores, a participação dos pais, ela é, digamos, muito pontual no início, não é? E mesmo assim, depois de um tempo, para alguns nem foi mais, né? Dessa maneira. Mas assim, no início, para instrumentalizar, ligar, enfim, né? Mas faz diferença sim no tipo de apoio, né? Bem objetivo, digamos, que essa criança necessita para realizar o seu trabalho. Então, no caso da criança pequena, ela precisa dessa espécie de sustento, né? Como a gente poderia usar na metáfora lá do estágio do espelho, né? Essa espécie de sustento para que o trabalho se realize. Portanto, há uma participação muito mais efetiva dos pais, né? Necessária, né? Há uma maior tradução dos pais, do enlace, né, do momento do que está acontecendo, né? Inclusive, na maioria das vezes, até o manejo da tela fica com os pais, né? Isso traz efeitos, traz consequências, né? É verdade, precisam muito mais de alguém secretariando, né? No caso das crianças maiores, né,
o que eu percebi foi o contrário. As crianças maiores, elas, por estarem no seu espaço, digamos, ou num escritório da casa, que elas fecham a porta, né? E de modo ativo, inclusive, falam: agora você fica lá fora e eu fico aqui, né? E fazem a sua sessão, né? E nesse momento elas têm uma autonomia, digamos, das suas ações, nas suas revelações, muito maior, inclusive, do que o presencial no consultório, né? Isso também foi alguma coisa que me chama atenção, me chamou atenção, porque elas vão fazer o enquadre, elas vão ligar, desligar, elas vão deixar o celular ali enquanto elas vão pegar outra coisa para mostrar, né? Então o analista nesse momento ele fica muito mais numa posição recolhida em relação a deixar a criança como sujeito ali, né? Muitas vezes do que numa situação presencial. Isso é muito interessante. Agora, eu estou dizendo isso para dizer que esse é um dado muito interessante que eu percebi, mas no decorrer do trabalho aqui, da nossa discussão, vocês vão ver que a gente tem muitos impasses, muitos questionamentos. Eu tenho muitos impasses, muitos questionamentos sobre essa condição que, para mim, é bem circunstancial no atendimento à criança, tá? Em relação aos instrumentos que a gente falava, né, que são muito conhecidos, né, os instrumentos clássicos, desenho, um jogo, um brinquedo qualquer, eu sempre usei desses instrumentos de uma forma muito econômica, né, e sempre no sentido de uma espécie de favorecimento da Associação Livre da Criança, não como um substituto, mas como um favorecimento, né? Então, isso aí eu acho que muda, não impede, mas muda. E é preciso que, do meu lado, foi preciso que eu reconhecesse de que forma muda, né? De que forma muda. Então, eu acho que para mim não há nenhum problema, nenhum impedimento, nenhum prejuízo se a criança usa os brinquedos dela ao invés de serem os brinquedos do consultório. Isso daí não é decididamente a questão, né? Isso é a ponta de um iceberg que tem como fundamento outras coisas, né? Outras coisas. Se eu uso o brinquedo como um substituto da associação livre, né, possivelmente vai fazer diferença para mim o brinquedo de casa ou o brinquedo do consultório, né? Mas se eu uso o brinquedo como um favorecedor, um apoio, digamos, para a criança poder falar livremente, não importa que brinquedo seja, não importa se é do consultório ou se é de casa. Aliás, no consultório, muitas crianças levam brinquedos de casa e, para mim, isso nunca foi uma questão, né? Então, isso não me parece que é um impedimento, de jeito nenhum, né? Agora, eu acho que nessa situação, a distância online, o analista, sim, do lado dele, né? Ele tem limites em relação ao brinquedo e às suas intervenções, né, com o brinquedo ou com qualquer tipo de instrumento desse, né, assim. E daí o analista vai trabalhar muito mais, né, no caso dessas crianças, né, com a fala, mesmo até que ele possa usar de algum tipo de artifício, um boneco, alguma coisa na mão dele, mas no enlace com a criança, isso não vai ser possível, né? Isso não vai ser. Eu posso até dar alguns exemplos depois, né? E uma coisa muito interessante, né? Muito interessante é
e que a gente pode aí sim avançar mais é a casa como instrumento também, né? A tela como instrumento também e a imagem como instrumento também, né? Temos a imagem do desenho, mas temos também uma imagem que se faz no decorrer da sessão, né? Temos o enquadre que é proposto durante a sessão. Tudo isso precisa servir de instrumento para a escuta do analista, para a leitura do analista, né? Então, com essas crianças maiores, o manejo da tela, né, realmente trouxe uma posição, né, de sujeito muito interessante, né? Aproxima, afasta, deixa de lado, sai correndo. Cabe aí sim ao analista, né, trabalhar com isso. Outro aspecto que é interessante e, digamos, me fez ter uma atenção maior em relação ao assunto da intimidade, a intimidade da casa, né, da criança, porque essa novidade para ela, em muitas situações, foi uma novidade de querer me mostrar, né, coisas da casa que ela falava, que ela me contava, sem que eu visse. Então, isso aconteceu no início muito, né? Mas depois isso não foi mais uma questão, né? Por quê? Eu acho que isso não foi mais uma questão porque é preciso que a gente tome esse convite à intimidade da casa e da vida da casa como uma fala dentro de um enquadro analítico, ou seja, o que aquilo está querendo dizer quando ela fala disso, né? Como, enfim, mostrar a bagunça do quarto do irmão, né? Enfim, e coisas desse tipo, né? Então, eu acho que do lado do analista, né, possivelmente por ser uma coisa fazendo com todos os pacientes um atendimento online, eu acho que isso traz um cansaço muito grande, né? Diferente se você tem 2 ou 3 pacientes online numa gama maior de pacientes presenciais. Isso muda muito também, né? Então, suscitar essa intimidade, suscitar nesse enquadre dentro do enquadre, acontece numa situação presencial, no início de um trabalho, também o paciente vai tentar te colocar num lugar de intimidade. Haja visto os sonhos, né, que sonha com o analista tomando café junto, ou então batendo um papo na esquina, né? Isso faz parte do trabalho, né? Da direção de trabalho. Cabe ao analista, sim, fazer uma dissimetria aí nessa proposta, né? Do bate-papo, da intimidade, do ser amiguinho, né? Nesse momento, né? Eu acho que é mais difícil para mim, foi muito mais difícil, né? O esforço em conseguir colocar numa concentração de uma escuta, de que a criança falasse direcionada a mim, né? Dirigida a esse analista, né? A mim, com um enquadre assim externo, né? Com um entorno da casa, né? Eu acho que isso é alguma coisa que me traz um esforço maior do que no consultório, né? Com certeza, né? Então, eu acho que eu tive momentos muito preciosos de intervenção analítica, né? Assim, e que aconteceram, inclusive, porque estava nessa situação,
nessa condição à distância e online, né? Enfim, não vou falar fragmentos aqui que eu acho que não cabe, né? Agora eu queria falar, né? Tudo isso aí digamos, é uma pesquisa, né? Diária que a gente tem feito, inclusive no início do trabalho as questões que se colocavam eram uma, agora depois de 2 meses de trabalho a situação se coloca de outra maneira, né? É outra. Então eu acho que isso também a gente pode falar daqui a pouco, né? Mas eu queria falar de algumas questões dos limites, né? Porque o que eu estou dizendo para vocês não é uma ode, digamos, uma grande homenagem, uma grande invenção, esse trabalho online com a criança. Não, são questões difíceis que precisam ser enfrentadas por nós, né? De uma forma... tem uma pergunta aqui sobre a questão do sigilo, eu vou anotar porque eu vou falar disso daqui a pouco, né? Que precisam ser enfrentadas por nós de uma maneira muito questionadora também, né? Assim, eu não acho que se trata da gente relativizar e dizer, não, faz igual, é tanto lá quanto cá, só algumas especificidades que a gente vai formalizar durante o percurso. Não é assim, né? Eu acho que tem limites, tem questões que são difíceis e tem questões que são possivelmente intransponíveis, inclusive, né? Uma das questões que para mim são intransponíveis e que no meu trabalho presencial com a criança é muito fundamental, né? Vou dizer aqui, que a materialidade do corpo do analista na sessão. Eu acho que com a criança isso é uma questão importante, fundamental, principalmente quando acontecem situações de grande angústia durante a sessão, situações de turbação, situações de, digamos, de atuações da criança na sessão, que a materialidade do corpo do analista ali, com a sua escuta, é fundamental. Então, acho que isso é uma coisa séria do meu ponto de vista e é uma coisa que, pelo menos até então, eu não consegui um caminho para isso. Isso que eu estou dizendo interfere desde a intervenção, que numa situação presencial você pode utilizar, né, de uma intervenção a partir da materialidade do seu corpo, com o brincar, pegando, agindo, né, interferindo, né, que isso são intervenções que a gente faz, né, ali, né, diante de uma câmera, né, diante de um celular, você não vai conseguir esse tipo de intervenção, e as intervenções que acontecem, elas não são substitutas desse tipo de intervenção, porque são intervenções em registros diferentes. São intervenções em registros diferentes, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Podem acontecer situações, e acontece, né, onde a angústia da criança, inclusive por esse contexto que a gente está vivendo, né, provoque situações de movimentações corporais, de turbação, que são muito delicadas. E a materialidade do corpo do analista não estando ali, né, a sua intervenção fica muito limitada. Muito limitada. Não é à toa que a criança utiliza de certos instrumentos para falar para o analista, da mesma forma, né, que o analista, em
situações específicas, também vai se utilizar ou vai precisar se utilizar da materialidade de algumas situações corporais ou mesmo dos seus instrumentos de trabalho, né? Então, para mim, essa é o grande limite, né, desse tipo de trabalho, né? Se, né, como diz Lacan, o analista paga, né, com as suas palavras, com o seu ser, com a sua pessoa, né, eu diria que no trabalho com a criança ele também paga com a materialidade do seu corpo, né, que não é o seu corpo próprio, não é nem mais dele ali do analista, mas a materialidade de um corpo ali que é também um preço a pagar, porque ele não vai usar o corpo dele, o corpo próprio, mas da mesma forma que as palavras, né, ele vai, digamos, precisar em situações muito pontuais e às vezes muito difíceis, né, usar daquela materialidade, daquele corpo ali, que nem é dele, né, pessoal, né, não é da pessoa, não é do seu ser, não é das suas palavras, né. Então, eu acho que essa é uma das situações mais difíceis. Então, o que eu vejo não sei, né, eu acho que está na hora talvez de eu finalizar, né, o que eu vejo é que é como se Henrique Porge trouxe, né, alguns anos atrás, uma expressão muito interessante, uma condição muito interessante, que foi a condição de que os psicanalistas que atendem criança passam a vida inteira se justificando, formalizando e comprovando que aquilo é uma psicanálise, ou que aquilo era uma psicanálise, né? Quando a gente realmente está saindo dessa condição, dessa necessidade, dessa exigência, né, que a gente mesmo se coloca de estar o tempo inteiro trazendo o trabalho da criança para o campo analítico, para o campo da psicanálise, né, já ultrapassado algumas questões que eram realmente que se colocaram ultrapassadas, a partir desse atendimento online à distância, digamos, uma reorganização e uma espiral numa condição, claro, acima, mas há uma espiral para se retomar de outra maneira, né? O lugar dos pais, os instrumentos a serem usados, né? O trabalho, digamos, com essa criança que tem uma relação com o corpo, com a linguagem, com o gozo diferente do adulto, né? E também com o sigilo, né? Que eu acho que é uma questão muito importante, né? E que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil nesse trabalho. Então, por enquanto, para mim, é um trabalho que é possível, mas é possível numa condição circunstancial. Circunstancial. No caso da criança propriamente dito. No caso do jovem, do adolescente, já é outra coisa. Mas no caso da criança, eu vejo como um trabalho possível, não precisa ser interrompido por conta dessa condição externa, né? Mas é um trabalho circunstancial, ou seja, ele é datado, mesmo para tornar possível a continuidade do que vinha acontecendo. Não me sinto à vontade em começar um atendimento a uma criança, eu repito, com adolescente é diferente, mas não me sinto à vontade de começar um atendimento com uma criança online. Por isso que eu vejo isso como um trabalho circunstancial para tornar possível e datado, né? A questão do sigilo, se eu tenho um tempinho aqui, deixa eu ver. Eu acho que tem
um tempinho. A questão do sigilo é uma questão importante, porque eu também trabalho essa questão do sigilo na situação presencial de uma forma talvez um pouco particular, da forma que me é confortável, né? Da forma que me é confortável. Para mim, a questão do sigilo no trabalho com a criança presencial é um assunto que eu trato num primeiro encontro com ela, né? Mas eu trato da seguinte maneira: eu trato que, se tiverem questões que ela não queira, ou se tiverem questões que eu considere também que são que estão ali apenas na relação com ela, né? A gente deixa isso muito claro, né? Mas tem questões que a gente precisa, possivelmente a gente vai precisar conversar com os pais. Sim, não se trata de uma questão, e eu digo para elas, não é para dizer o que ela falou, mas é para dizer a partir do que foi dito. E isso é muito importante que a criança saiba, que é um sigilo, mas é um sigilo que me pareceu sempre muito difícil de acreditar que os pais não saberiam nada do que está acontecendo ali. E eu nunca disse isso para a criança, porque eu acho que isso não é verdade, né? A verdade é que a gente vai escolher e pode manejar bem com o que se fala e o que não se fala. Mas se fala para os pais, sim, muitas coisas. E a criança não pode ser enganada nisso, tá? No caso dessa situação à distância e online, né? Eu diria que esse é um assunto que também precisa ser tratado, né? E tem uma situação muito específica. Eu tenho situações onde a criança, tratado sobre isso, ela quis fazer daquela maneira. A gente conversa sobre isso, né? A gente conversa sobre isso. É como aquela criança que chega na porta da sala de espera e começa a falar bem alto, sabe? Então, são situações pontuais. Eu acho que a gente precisa ficar por aqui, porque a live vai se encerrar, me parece que em 5 minutos, né? Em 5 minutos. Algumas questões ficaram pendentes, são questões de um atendimento mais específico. Eu vi aqui, eu fiquei lendo que tinham questões sobre a criança com deficiência, a criança autista. Como são questões muito específicas, mereceria um outro tempo. Eu falei realmente da circunstância mais geral, né, do que eu pude aprender durante esses 2 meses, né, enfim, uma batalha clínica sobre isso, né, e que eu digo que eu atendo já há 1 ano, há 2 anos, 3 adolescentes que moram fora, eram meus pacientes e foram morar fora e continuam, mas com adolescente e um trabalho nesse outro porte, foi diferente, é muito diferente dessa circunstância, do efeito disso, dessa condição, desse contexto que a gente se encontra, tá? Então, eu tenho que aprender um pouco agora o que fazer, porque talvez já esteja meio que na hora de acabar, né? Deixa a live salva, tomara que eu acerte, deixar a live salva, né? E eu vejo aqui, deixa eu ver se teria uma outra perguntinha que eu poderia responder mais rápido. Crianças pequenas a partir de que idade? Bom, eu atendo crianças a partir mesmo de bebês, tá? Então, é claro que o suporte dos pais, mesmo numa situação presencial, ele acontece e é feito com eles, o que a gente chama de atendimento conjunto, né? Mas na situação online, precisaríamos... você tem o seu livro Psicanálise para aqueles que não falam.
Uhum. Isso mesmo. E, gente, muito obrigada. Eu também gostei muito dessa experiência, viu? E agradeço bastante. Infelizmente, sobre essas situações específicas do autismo e da criança com desabilidades ou deficiência, a gente vai precisar, porque senão a gente não ia avançar também nesses outros pontos, tá? Então, para mim, é uma questão, é possível, para mim é possível esse atendimento, mas ele é circunstancial, ele é datado, ele é circunscrito numa condição, né? Faltam 25 segundos restantes. Eu agradeço ao Espaço Lalang, agradeço a Antônia o convite. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, tá? Vamos, enfim, algumas pessoas eu encontro constantemente e as outras podem me mandar e-mail também, tá? Podem entrar em contato por e-mail, tá bom?